Olá pessoal do Dentecast, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma entrevista para vocês, com um convidado muito especial, o Dr. Frederico Freitas. Hoje nós viemos aqui conhecer um pouco da história dele, das especialidades dele. Se apresente para nós, doutor, fique à vontade. Eu me chamo Dr. Frederico, um prazer estar aqui no Dentecast. A gente já tinha um tempo que tinha que fazer essa entrevista, né? Mas a agenda, a correria, a gente não conseguiu alinhar, mas hoje deu certo. Eu sou especialista em implantes, também estou mestrando em odontologia digital, né? Também tenho um título de planejador sênior no Blue Sky Plan, que é o software de planejamento digital. A gente que é da implantodontia conhece bem, né? Então a gente atua mais nessa área aí de reabilitação, né? Eu digo que o meu curso de implantodontia, o título deveria ser de reabilitação oral, porque a nossa escola é uma escola muito boa e a gente sai ali pronto para as reabilitações mesmo, tá? Então sou implantodontiista, mas sou um reabilitador, protesista e também a área de periodontia também a gente atua. Certo, que bacana. Doutor, e como foi assim que você escolheu a odontologia? Era um sonho? Cara, eu falo que eu sou dentista desde criança, porque na minha infância, minha mãe tem até a fotinha lá, no dia da profissão, a minha profissão escolhida foi ser dentista. E por incrível que pareça, quando eu era criança eu tinha medo de dentista, tá? Mas eu queria ser dentista, então isso é algo que vem desde criança. Eu sou um dentista porque amo a odontologia. Mas eu não sou uma pessoa que queria fazer um outro curso, por não conseguir entrar no curso, fez odontologia, não. Eu faço o que eu amo, desde a minha infância é o que eu amo fazer, odontologia. Que legal. Doutor, e tem quanto tempo que você já está formado já nessa área? Cara, a gente já tem quase 10 anos aí já de formação, né? 12 anos, na verdade. Tempo, já. É muito tempo. Nem eu sei direito que é tanto tempo, a gente nem conta mais. A gente vai ficando velho, a gente não quer mais contar, né? Mas tenho bastante tempo de formado, tenho bastante experiência em diversas áreas da odontologia, né? Eu fui desde atender a administrar grandes negócios também, já tive experiências com grandes clínicas, de grandes fluxos, então, graças a Deus, nesse, que eu digo curto período, porque a carreira odontológica é longa, tá? Vocês vão ver que uma carreira odontológica é 20, 30, 40 anos que você vai atuar, então 10 anos, 12 anos, você está, querendo ou não, engateando ali na profissão. Tempo, exatamente. Certo, que legal. E assim, entrando nas especialidades, como é que você teve interesse assim, pela implantodontia, né? Cara, quando a gente começa na odontologia, a primeira coisa de quem gosta de cirurgia é quero ser buco, né? E eu entrei na faculdade falando, vou ser buco. E durante o curso, né, tem um grande mestre meu, que é o professor Bruno Simeão, que ele era dentista do meu pai, né? E aí, ele, cara, me acompanha lá no consultório, para você ver, você está começando, mas você já começa a pegar alguma coisa. E eu fui ao consultório dele, desde o primeiro período, e lá eu vi a implantodontia, né, acompanhando ele. Então eu me apaixonei de cara, né, pela implantodontia, pela prótese, que ele é protesista. Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a acompanhar esse professor lá, eu peguei gosto pela área da implantodontia. Então, eu comecei querendo ser buco, que também na minha faculdade tinha, né, mas hoje ele atua ainda, que é o professor Douglas, que é um buco de referência no estado, que eu também admiro muito, e aí eu fiquei entre essa, né, buco ou implanto, mas realmente a implantodontia me cativou pela prótese também, que envolve, né, querendo ou não. Então eu consegui associar os dois, que eu gosto bastante. Então foi exatamente essa influência de um grande mestre que eu tenho e tive. Desde a faculdade? Então foi meu mestre na faculdade, foi meu mestre também na especialização. Então a implantodontia veio desde o primeiro período, né? Desde o comecinho. E você já saiu da faculdade, já foi direto para a implantodontia? Então, eu tive um período que, assim que eu me formei, né, e graças a esse professor também, ele me aconselhou bastante. Ele falou, cara, antes de você entrar na especialidade, antes de você montar seu negócio, trabalhe para outras pessoas, tenha experiência, aprenda a lidar com pessoas, né, porque é muito diferente quando você está na faculdade e quando você vai realmente para a realidade do consultório. E aí, essa experiência, né, de ter ido, e eu fui para o Nordeste, então outra cultura, outras pessoas, e lá realmente eu aprendi que a gente, quando forma, precisa de experiência antes de escolher a especialidade, de investir na especialidade, porque custa caro, né? E antes de montar o seu negócio, tá? Então, assim,
eu esperei um bom tempo, foram mais ou menos 3 a 4 anos, pegando experiência. E aí, durante esse período, eu também tive oportunidade de administrar negócios, porque dentro da rede clínica que eu fui trabalhar, eu fui crescendo, né? Fui desenvolvendo, fui atendendo bem os pacientes, e aí eu fui tendo a oportunidade de ser um gerente de negócios, enfim. Também tive essa experiência administrativa, né? E aí sim, fiz minha especialidade, né? Fiz minha especialidade aqui no Tocantins, inclusive, com o pessoal da Implantotim, que é o professor Bruno, o professor Douglas, né? Que são os mestres lá. Então, lá tive uma excelente base, né? Para estar fazendo minha especialização. Mas é uma coisa que eu falo muito. Tenho hoje meus alunos, né? Tenho os alunos da pós, mas eu tenho alunos que estão na graduação também. E eu falo muito para eles, falo, cara, antes de você começar qualquer especialidade, primeiro vá ao mercado. Veja o que realmente você quer, né? Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas quando a gente vai para o mercado é outra. Então, se você observar, se você perguntar aos seus colegas, por exemplo, de graduação, se você comparar o que eles queriam no primeiro período e o que eles querem ser hoje na especialidade, já é uma especialidade diferente, tá? Porque assim, você durante o curso você já tem umas experiências. Fala, cara, eu queria fazer endo, mas durante a endo lá da... Nossa, eu não quero ver endo, né? Para você ter ideia, eu fui monitor de endodontia, mas, cara, eu não quero ver um canal hoje na minha frente. Então, assim, são coisas que só realmente a prática clínica, a vivência clínica vai trazer. Então, se eu posso deixar alguma dica para a galera aí, é que antes de escolher a sua especialidade, vá para o mercado. Faça bastante clínica, clinique mesmo e veja e acompanhe especialistas, né? Pessoas que você tem como referências, bons professores, e veja se é realmente aquilo que você quer, tá? Porque a especialidade, ela pode mudar a sua carreira, tanto para o bem quanto para o mal. A implantodontia mudou minha carreira total para o bem. Então, depois da implantodontia, eu sou outro dentista, né? E já teve colegas que com a implantodontia acabou se frustrando, por exemplo, né? Então é algo muito importante, saber o momento de escolher e saber qual escolher, tá? Quando você diz essa questão assim do profissional sair, pegar uma experiência fora da faculdade, você indica também ali para por exemplo, uma clínica popular? Boa pergunta, porque minha primeira experiência foi com clínica popular. E assim, o que eu tirei, né, de aprendizado? Primeiro que você pode aprender o que não fazer, ou seja, você tem seu colega ali que está fazendo algo que você não concorda. Então você pode falar, cara, isso não é certo, eu não vou fazer. E lá, pelo menos onde eu trabalhei, cada dentista tinha seu consultório individual. Então você tinha liberdade de fazer o certo e o errado. Óbvio que algumas coisas, por exemplo, qualidade de material, isso não depende de você, o negócio não é seu. Então você não pode, né, impor. Mas a técnica em si você pode. Então, como que eu vou extrair um siso da maneira correta? Tem que fazer descolamento. Você pode fazer isso bem feito lá, tá? Prótese, por exemplo, eu peguei muita mão lá. Eu fazia no mês 100 próteses removíveis, entende? E eu seguia toda a técnica, né? Tinha uns colegas que não seguiam? Tinha. Mas eu decidi fazer com técnica. Fazer como podia, né? Dentro das limitações, pra você ter ideia, eu tinha que levar minha régua de Fox, eu tinha que levar, enfim, todas as ferramentas da prótese eu levava, para poder fazer do jeito certo. Lá não fornecia, mas eu levava, ninguém se incomodava com isso porque as próteses não davam problema, porque davam certo, né? Então, eu ganhei, o dono da clínica ganhou, todo mundo ganhou, porque eu ganhei minha experiência. Mas, tem que ter muito cuidado, tá? As clínicas populares, elas viraram hoje eu posso dizer uma dispensa de recém-formados, porque eles têm muitas vagas, porque são clínicas gigantescas, né? 20 consultórios, 15 consultórios. E querendo ou não, para um clínico geral, você ganha relativamente bem. Eu não posso reclamar de ganhos, por exemplo, porque eu sempre ganhei bem, mesmo nessas clínicas, tá? Comparando aos colegas na época, a gente ficava trocando ideia, né? Porque sempre, você vai ver que é assim, você pergunta, quanto você está ganhando? Você está ganhando quanto? E eu sempre estava ganhando mais. E aí a clínica popular, ela traz essa ilusão, que você é recém-formado, você nunca ganhou dinheiro, né? Você vivia, infelizmente, às custas ali de pai e mãe, e aí quando você ganha seu dinheiro, você fala, tô ganhando bem, tô bem. Mas ela te causa essa falsa ilusão. E aí você acaba se afastando, por exemplo, da especialidade, você acaba se afastando de fazer o que é certo, porque devido ao corre-corre, eu atendia 30, 40 pacientes por dia. Nossa. É muita gente. E você acaba se perdendo. Você fala, cara... Você acaba tendo um atendimento humanizado. Você acaba perdendo, porque não tem como humanizar 40 pacientes no dia, é muito louco.
E aí você vai percebendo que você vai deixando de lado fazer uma boa odontologia. Então é esse um dos principais cuidados que os recém-formados têm que ter, porque infelizmente alguns vão ter que ir para a clínica popular, porque o mercado hoje não permite pessoas com pouca experiência montar seu negócio, tá? Infelizmente, é assim que funciona a realidade do mercado. Então eu digo, se você for a uma clínica popular, foque naquilo ali, fazer um negócio para você juntar seu dinheiro, ganhar experiência e saia, né? O quanto antes. Junte seu pé de meia, faça seu pé de meia, pratique a melhor odontologia possível, né? Dá para fazer, tá? Dentro das limitações e siga seu caminho, foque na sua especialidade, junta dinheiro e vai seguindo, né? Não fique ali fazendo aquilo ali como o meu negócio é isso aqui, não, aquilo ali é um trampolim. E eu te digo isso porque, como eu te falei, eu fui gerente de clínicas, então eu tive muitos colegas que passaram por isso, tá? Eu levei alguns colegas ao Nordeste, então eu vi muita gente dando certo fazendo isso, tá? Eles ganhavam o dinheirinho deles, juntavam o dinheiro e montavam o próprio negócio, tá? Então, é uma dica de ouro aí pra galera que tá formando, é fazer essa... como se fosse um trampolim. Uma experiência ali para depois partir. Certo. E qual foi o seu maior desafio, assim, no início da sua carreira, assim, que você fez? Cara, eu digo que o maior desafio que eu tive, né, que eu falo muito assim para todos os colegas, foi realmente acostumar que a faculdade não prepara a gente para a vida, né? Então, quando eu cheguei lá no Nordeste, que eu vi o que era a realidade da odontologia, foi um baque para mim. Então, a maior dificuldade foi entender que a base que a faculdade me deu não era tão real assim, né? Então é uma coisa que eu vejo muito colegas, por exemplo, eu tive colegas que formaram e foram para um posto de saúde, por exemplo, e lá no postinho de saúde eles observaram que não era a realidade que eles observaram na faculdade. Então a gente, no começo, a maior dificuldade que a gente tem é esse choque de realidade, é entender a diferença do que é visto na faculdade e a realidade clínica, né? Que aí quando você monta seu negócio, sim, você parte para aquilo que você viu na faculdade se torna realidade, porque o negócio é seu, sim, você faz os seus padrões, ninguém vai falar para você o que você deve ou não fazer. Doutor, e quando você decidiu entrar forte assim na odontologia digital? Cara, começou no curso de especialização. Por quê? Muitos cursos, né, eles não utilizam a ferramenta digital. Primeiro que você precisa se atualizar muito, né, cara? É uma odontologia totalmente diferente. Tem os mesmos princípios de uma odontologia convencional, mas são métodos totalmente diferentes. Então tem cursos, por exemplo, que não quer se aprofundar. Outros cursos não gostam por causa do custo, né? Querendo ou não, é caro você ter um scanner, por exemplo. Um scanner hoje bom é acima de R$80 mil, né? Você precisa de uma impressora 3D, você precisa de softwares para planejamento, né? Softwares para analisar os seus planejamentos. Então, assim, é um investimento alto que você faz, né? E quando eu comecei minha especialização, né, eles falaram da odontologia digital e eu, assim, por gostar de tecnologia, falei, cara, é aqui que eu vou entrar. Eu gosto muito disso. E aí associou algo que eu gosto, que é tecnologia, junto a algo que eu amo, que é a implantodontia e prótese, né? E aí realmente eu investi pra caramba, né? Fiz bastante boletinhos aí que nós dentistas amamos, né? Fiz bastante investimento, né, cara? Comprei meu scanner, comprei impressora, tenho o software, e aí investi em cursos, né? Que querendo ou não, é uma ferramenta, curso é importante, né? E fui crescendo realmente, me desenvolvi muito, né? Me destaquei desde o curso de especialização, eu sempre me destaquei muito, tá? Nessa área, principalmente no digital, porque eu estudei firme, né? E graças ao fluxo digital eu me destaquei muito na cirurgia, na prótese, porque eu tinha que estudar aquilo. E por ser algo recente, né? Apesar da odontologia digital ter em média aí mais de 22 anos que ela vem acontecendo, mas assim, a passos lentos, agora que ela desenvolveu muito, é muito recente, tá? Então, eu recebo muito no meu Instagram colegas pedindo para que eu faça um curso de odontologia digital ou um curso de cirurgia guiada. Muitos odontologistas me procuram porque eles estão observando que é uma realidade, né? Te traz precisão, né? Então, assim,
O que me trouxe a começar a odontologia digital também foi isso, cara. Eu vi, cara, isso aqui eu posso entregar muita qualidade para o meu paciente. Eu posso entregar aquilo com mais precisão e excelência. Porque eu comentei com vocês antes da entrevista, hoje, o que eu mais faço aqui no consultório são retrabalhos. E eu fico triste, porque o paciente sofre, né, cara? Porque você remove implante, instala implante de novo, e aí refaz prótese, refaz cirurgia. É sofrido para o paciente. E os retrabalhos, quando a gente observa, a maioria é falta de planejamento. Então hoje, né, se você for fazer um curso de especialização, um bom curso, a primeira coisa que ele vai te falar é planejamento reverso. E a prótese digital, a odontologia digital, ela te permite um planejamento reverso muito preciso. Porque antes de você ir para a boca, você pode planejar no software. E aí sim você vai para a boca e aí confirma aquilo que você planejou. Então quando eu observei todas essas possibilidades, precisão, qualidade, longevidade nos tratamentos dos meus pacientes, falei, é aqui que eu vou entrar. E eu, por ser um amante de tecnologia, né, associei ali, né, uma coisa na outra. Foi mais ou menos o gatilho que para eu entrar na odontologia digital. Que legal, doutor. E assim, a odontologia digital hoje ela não é tão falada na faculdade, né? Você sabe disso. Sim. Então explique pra gente assim, de uma forma leiga, assim, uma forma mais fácil de compreender, né? Como é que funciona, o que basicamente você faz na odontologia digital? Olha, para te falar a verdade, você faz tudo hoje pela odontologia digital, tá? Desde a ortodontia você consegue fazer, próteses removíveis, tá? Minhas próteses totais são através do fluxo digital, eu não moldo mais com aquele alginato, né, que nós adoramos, né? Mas hoje eu faço tudo na odontologia digital, cara. Então você faz desde uma simples restauração one-way, né, até uma reabilitação total de maxila num protocolo, por exemplo. Então a odontologia digital, você consegue trazer toda a parte odontológica clínica para o fluxo digital, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma overlay. Eu não preciso mais moldar, fazer aquele preparo, eu faço um preparo simples, mando o escaneamento, o meu laboratório manda pronta pré-frisada. Então, como que funciona? Qual que é o fluxo? Fluxo, por exemplo, de uma coroa. Você faz o preparo, você escaneia, ao invés de fazer um molde, você tem um cadista. O que é isso? É um protético digital. Né? Ele faz o projeto do dente. Então ele vai desenhar o dentinho lá, que normalmente, como que faz no fluxo convencional, você molda, e aí se é uma metal ou cerâmica, eles te mandam um casquete, você faz a prova, enfim. No fluxo digital, por ser CAD/CAM, você não tem peças metal ou cerâmicas. Ou você faz em zircônio, ou você faz em silicato de lítio. Então você tem um projeto, um software que normalmente nós utilizamos aqui no Brasil, o ExoCAD, que aí o meu cadista, ou seja, o meu projetista, ele manda para mim aquele projeto. E aí eu analiso toda a parte, né? Perfil gengival, analiso contatos proximais, oclusão, tudo isso, estando ok, eles já me mandam a peça fresada de acordo com a cor que eu escolhi. Então você acelera o fluxo. Você, ao invés de provar, faz não sei o que, volta, aí às vezes sua moldagem distorceu, aí você tem que moldar novamente, o fluxo digital ele corta esse processo aí. Ah, mas a odontologia digital não tem distorção? Tem distorção, porém é muito menor do que uma moldagem convencional. Menos intercorrências. Bem menos intercorrências. Então assim, o fluxo digital ele é bem simples, porém ele é complexo. No que sentido? No sentido de que você precisa entender o básico para poder fazer o digital. E muito erro que eu vejo hoje, as pessoas querem partir já para o digital sem nem fazer o básico. Não entende de prótese, quer fazer prótese digital. Não entende de implante, quer fazer o implante através do fluxo digital. Tá? Então, às vezes eu pego alguns colegas e falo, pô, Fred, eu queria que você fizesse um curso de cirurgia guiada. Mas a pessoa, às vezes, não entende o planejamento reverso. Então, não tem como eu ensinar cirurgia guiada. Porque cirurgia guiada, você também faz um planejamento virtual reverso. Então, assim, o fluxo digital veio para mudar, veio realmente para facilitar o processo, para deixar o processo mais preciso, porém o básico continua sendo necessário. Se você não estuda, se você não sabe o básico de uma prótese, o básico de uma cirurgia, o básico da ortodontia, o que você for usar em odontologia digital, você vai continuar errando. Que na odontologia digital, né, é uma das coisas que a gente mais ouve falar. Ah, mas desse jeito é fácil, né? Com scanner é fácil. Eu falo, pelo contrário, é mais difícil. Porque se você erra um pouquinho, o scanner vai mostrar um milímetro do seu erro. Sim. Entende? Então, a odontologia digital veio sim para facilitar, mas ela veio para mostrar que só os melhores vão conseguir se destacar. Tá?
Menos tempo de cadeira também. Menos tempo de cadeira. Você ganha no tempo de cadeira. Você não tem... Cara, eu entrego hoje uma coroa em 5 minutos. Não tem nem ajuste, né? Então eu tenho um bom laboratório. Eu tenho um bom escaneamento, um bom preparo. É muito rápido. Coroa sobre implante é o tempo de parafusar e fechar. Então, assim, o tempo clínico, então, vale cada centavo do investimento. Meus alunos, né, choram muito para comprar, o pessoal do curso de especialização, se vocês estiverem assistindo aí, né, eles choram muito, falam, nossa, é tudo muito caro. Eu falo, mas vale cada centavo. É um investimento, não é gasto, né? Gasto é uma coisa, investimento é outra. Sem contar com vamos entrando nesse dinheiro, né, porque dinheiro é consequência hoje. Sim. Entrando nessa questão, você consegue suprir aquela... Sim, você precifica rápido, né? Isso, cara, porque assim, uma coisa é um paciente chegar e ele fazer uma avaliação e simples, uma avaliação com um espelhinho clínico, acabou. E uma coisa é ele chegar aqui, eu escanear a boca dele, colocar a boca dele escaneada ali, fazer as fotografias em alta resolução para ele ver. É uma consulta inicial totalmente diferente. Você precifica isso, você consegue valorizar esse investimento que você fez. Então você consegue valorizar desde a consulta inicial. E obviamente você vai precificar isso também no seu procedimento. É muito mais seguro para o paciente fazer uma cirurgia guiada ou uma cirurgia convencional. É isso que você tem que mostrar para o seu paciente, né? Então é algo que eu também passo para os meninos da especialização. Eu falo, cara, você vai se diferenciar do mercado. Não é todo mundo que consegue realmente investir no scanner ou que consegue mexer naquilo ali do jeito certo. Para você ter ideia, eu tenho mentorandos que formaram em ortodontia, investiram no scanner, investiram tudo, mas não utilizavam, estavam mofando no consultório, porque não tinham pego ainda, não tinham realmente investido conhecimento naquilo. E aí a gente na mentoria conseguiu destravar. E a pessoa me relata, falou, doutor, meu faturamento dobrou, meu faturamento triplicou, né? E eu falo, não foi milagre, é estudo, né? A gente força o aluno a estudar. Eu sempre fui forçado a estudar na minha faculdade desde o começo e levo meus alunos também assim, né? Eu falo que, infelizmente, na nossa área, os dentistas não gostam muito de estudar. É difícil você ver um dentista falar de artigo científico, né? E quando você fala, você é o chato, né? E é uma coisa que eu mais faço hoje é artigo. Todo dia eu estou lendo um artigo. A informação está solta, né? E tá muito fácil. Você vai lá, bota o nome do artigo que você quer. O chat GPT te ajuda a achar o artigo, se for preciso. Então, assim, eu vejo que o pessoal quer investir, quer fazer odontologia digital, mas não quer estudar. Então, eu vejo que a necessidade de estudo nunca vai deixar de acontecer, mesmo com IA, com o que for aí que o pessoal tem criado, né, na tecnologia, a gente continua precisando estudar bastante. E você entrando aí nessa questão, né, de falando sobre fluxo digital, nas especializações em ortodontia, isso já é muito comum nos cursos ou não? Não, cara. É um diferencial. É um diferencial. Por exemplo, a gente tem um curso Implantor Pro, né, Paulo, que ele fica em Redenção, e os nossos alunos sairão habilitados na odontologia digital. Eles farão convencional, óbvio, porque eles têm que saber a base, porém, eles terão a odontologia digital como habilitação. Sairão planejadores, né, do Blue Sky, e eles vão ter assim, uma base absurda. Pra você ter ideia, nós vamos no segundo módulo e a gente vai ter já a aula de planejamento digital e planejamento real, né? Eu vejo muita especialização, eles apresentam, esse aqui é o software, ponto. E aí os alunos não têm que se virar e seguir. Eu tenho alguns alunos que são de especializações e eles me contam essa realidade. Então, assim, são poucos cursos que ainda tem realmente a odontologia digital, né, 100% funcional, e que tenha professores capacitados para odontologia digital, tá? São poucas ainda, e essa que a gente está trazendo para o Pará foi uma revolução, tanto é que fechou turma muito rápido, e a gente já está com outra turma já começando para depois de julho, já temos lista de espera, exatamente por isso. A gente tem 2 especialistas na turma de agora, que já são especialistas formados e decidiram refazer, exatamente porque viram o diferencial do curso, né? Alguns acompanham o Dr. Ângelo, me acompanha no Instagram e fala, pô, eu quero aprender com esses caras, porque a gente realmente foca em fazer o diferente, o melhor para o nosso paciente. Então, curso de especialização hoje, que não tem odontologia digital, eles vão começar a ficar para trás, porque os próprios alunos estão procurando pela odontologia digital, porque eles estão vendo que é o futuro realmente da odontologia, principalmente em ortodontia, tá no fluxo digital. Mas o curso de vocês também mostra o fluxo convencional? Sim, sim. A gente vai mostrar para eles os 2 mundos. E eu deixei claro até na primeira aula, eu falei, cada aluno vai seguir aquele mundo que ele quer.
Você pode seguir o mundo da odontologia digital, você pode seguir um fluxo convencional. E assim, a maioria na primeira hora falou, não, mas eu quero digital. Mas falou, mas para querer digital tem que investir no digital. E aí alguns alunos a gente fala, vocês podem ficar no convencional, que o investimento é baixo, ou você vai para o digital, que o investimento é alto. Mas eles vão ter sim a experiência dos dois mundos, tá? Vai depender muito do aluno, onde ele quer ir, em qual área ele vai querer seguir. Então, para você ver como é um curso completo, o aluno ele tem como sair com as duas bases, ou ele quer realmente, não, quero sair mais para o fluxo digital. Ele vai poder focar e atender os pacientes deles focado no fluxo digital. Não, eu quero convencional, porque eu não tenho dinheiro para investir agora, ele vai sair. Tá? Como na faculdade, né? A gente também aprende ali o convencional. Exatamente, na faculdade você aprende o convencional, que é básico, né? E aí você após formar, você realmente vai investir, né? E lá a gente vai dar a possibilidade de ter os dois mundos. Se quiser aprender os dois, aprende. Se quiser um só, vai levar. Nós vamos estar à disposição e a gente tem total capacidade de ensinar os dois fluxos. E eles têm um plus, né? De ter a gente ter esse foco pesado no digital. Então, foi um sucesso o nosso primeiro turno, não foi à toa. Foi exatamente por esse diferencial. O pessoal gostou muito, eles saíram muito empolgados. E o nosso curso lá, a tendência é formar profissionais de excelência. Eu falo, é um curso de ortodontia, mas que eles serão reabilitadores. E a gente só aceita reabilitadores de excelência sendo formados lá. Porque eu e o Dr. Ângelo, nós somos muito chatos em tudo que a gente faz. Né? A gente teve bons mestres, nossos mestres também, que eram muito chatos. Então a gente pegou isso dos mestres e passamos para frente e vamos continuar fazendo assim. Né? Não é só um título, a gente quer pessoas realmente performando com qualidade na odontologia. Que hoje, infelizmente, Paulo, não é uma realidade da nossa profissão. A gente tem visto pessoas formando de qualquer jeito na graduação e formando de qualquer jeito na pós-graduação, que para mim é pior ainda, porque na pós-graduação você tem mais, né, chance de fazer o aluno se desenvolver mais, né, porque o cara já é formado, o cara já vai focar apenas naquilo ali, né? Ele paga do bolso dele, ele vai valorizar mais aquilo, né? Então, eu fico chateado em ver o que tem sido formado aí, né? Porque, como eu te falei lá no começo, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão, eu defendo com unhas e dentes a minha profissão. É uma profissão linda que muda a vida das pessoas. Eu que faço reabilitação, cara, quase todo dia é um paciente mudando de vida aqui no consultório. E eu fico triste em ver alguns rumos que a odontologia tem tomado, como as pessoas que se formam em odontologia levam ela atualmente. Eu fico muito chateado porque a gente que ama o que faz, que estuda muito, se dedica muito, parece que está remando contra a maré. A gente está indo para um lado e a galera está indo para outro. Né? Então eu fico chateado, mas ao mesmo tempo, agora que eu sou professor no curso de especialização, vou fazer o meu melhor pelos meus alunos que estão lá. Né? Eu brinco com eles e falo, não adianta achar que vai formar ruim, que não vai não vai deixar sair daqui. Se não for bom, não sai. Né? Porque a gente vê muita coisa ruim acontecendo no dia a dia, né? Então a gente fica preocupado para que rumo está sendo levado a ortodontia, né? A reabilitação oral em si. Então a gente que se preocupa em fazer o certo, a gente acaba preocupado em formar boas pessoas aí, né, no mercado. Isso é muito bom. Doutor, e assim, entrando nessa questão do curso de especialização que vocês fazem hoje, né? Como eu também sou de lá do Pará, eu vejo que lá tem muito essa deficiência nessa questão das especializações. Sim. E você já chegando com esse curso, com esse diferencial de ter ali o tratamento tanto convencional quanto com o fluxo digital, acho que isso pode agregar muito para a região, né? Sim, cara, foi um negócio assim que na apresentação do curso, que a gente fez um hands-on de apresentação antes de começar o curso, e a gente teve a presença de alguns especialistas que são bem conhecidos lá em Redenção, e eles ficaram super felizes em ver o curso chegando. Falaram, pois nós precisávamos disso aqui na região. É uma região que demanda isso, mas não tinha ninguém que tinha coragem de falar, não, vamos peitar isso. E aí eu e o Dr. Ângelo, a gente falou, cara, vamos pra cima. A gente estuda, a gente tem capacidade, a gente tem a estrutura, o Instituto ILA do Dr. Ângelo lá, né? Então vamos pra cima, por que não? O Dr. Ângelo já dava outros cursos, né? Enfim, cursos de cirurgia, cursos, a doutora Luz, né, que é a mãe dele, dá o curso de harmonização facial. Falei, vamos montar nossa especialização. E aí, graças a Deus, com a ajuda do professor Bruno, né, mais uma vez citando ele nos orientou como começar esse curso. Porque eu te falo uma coisa, Paulo, sem um mestre você não é nada, sem uma pessoa para te orientar você não chega a lugar algum. E eu tive grandes mestres na minha graduação, grandes mesmo, e ele orientou a gente montou.
a gente melhorou aquilo que a gente viu na nossa especialização e montamos o Implantou Pro. E virou, cara, foi um sucesso. A gente, quando lançou, a gente se surpreendeu. A gente falou, cara, nem eu pensei, a gente abriu poucas vagas porque a gente quer entregar uma excelência, a gente não está preocupado com 200 alunos, a gente está preocupado em entregar qualidade, né? E a gente se surpreendeu, porque realmente a gente percebeu que a região estava precisando daquilo ali e o feedback foi muito positivo. E está sendo muito positivo, porque de vez em quando alguém entra em contato querendo entrar na turma que está rodando e fala, infelizmente já não podemos assumir novos alunos, mas terá uma nova turma. Então a gente está com pré-lista já e tem sido um sucesso, graças a Deus. Que legal, doutor. E entrando nessa questão do mestrado, que hoje você também é mestrando, o que isso mudou na sua visão clínica? Cara, o mestrado que a gente faz, ele é um mestrado realmente clínico, né, que a gente chama de mestrado profissional. A gente pega aquilo que a gente vê na teoria e aplica clinicamente falando. Então, quando você está no mestrado, você começa a pegar coisas que ainda não estão girando tanto na odontologia. Por quê? Porque são artigos novos, estudos novos, pensamentos novos. Então, o mestrado, ele traz para você, principalmente esse mestrado profissional, tá? Porque ele não é tão teórico, não é tão focado só em artigo científico. Você leva para a prática clínica real, você começa a mudar muita prática clínica no seu consultório, porque você começa a comparar técnicas. Então, tem a técnica que o escaneamento é de um jeito e o outro escaneamento é de outro. E aí você começa a testar isso no mestrado, você começa a colocar em prova, em xeque isso, e você começa a mudar na sua prática clínica, né, o seu pensamento. Fora que você se torna muito mais criterioso a partir do momento que você está no mestrado. Primeiro, pelo título que você quer alcançar, e segundo, porque você começa a observar as coisas com um critério muito maior, porque você está sempre tendo que estudar, né? O mestrado, ele te força a estudar. Então, quando você estuda muito, o seu filtro fica muito complicado, você se torna chato, né? Eu falo, meus pacientes me falam, doutor, você é muito chato, né? Qualquer coisinha você quer... Eu falo, não é chato, é porque eu sou detalhista. E eu gosto de ser chamado de chato pelos pacientes, porque isso mostra que eu estou fazendo o que é certo. Porque as pessoas estão acostumadas, né, Paulo? Você está atendendo seus pacientes lá na faculdade, mas é do mesmo jeito. Quer tudo da mesma hora, você molda a prótese hoje, doutor, já vou receber minha prótese amanhã, né? Eu falo, gente, não é pastel que nós estamos fritando, estamos fazendo prótese, é diferente, né? Tem provas, enfim. E então, o mestrado, ele ensina pra gente a ter um filtro melhor, né? Ele mostra pra gente que a gente precisa estar sempre melhorando. Então, quanto mais você estuda, Paulo, mais você vê que você precisa estudar. É incrível como você se torna muito menos soberbo quanto mais você estuda e entende que você tem sempre algo a melhorar, que tem sempre alguém que sabe mais que você. Isso é muito legal, principalmente no mestrado. Que legal, doutor. E assim, como equilibrar, né, a clínica, a gestão, a liderança, como você lida com isso? Cara, foi o principal desafio, né? Foi muito meteórico, né, meu crescimento, e foi o mais difícil, porque quando você tem um boom de crescimento, você está meio que perdido, você não está preparado para algumas coisas, porque antes era uma realidade e agora você está vivendo outra realidade, né? Então eu tive que realmente parar e criar uma rotina, né? Então, pela manhã, para vocês terem ideia, eu acordo 4 horas da manhã. Por quê? Porque eu preciso organizar meu tempo. Então, para eu chegar aqui no consultório, eu já organizei a minha agenda, eu já organizei meus atendimentos, meus planejamentos de cirurgias, por exemplo, eles são feitos 7 dias antes da cirurgia. Por quê? Qualquer alteração que eu tiver, eu tenho um tempo hábil, né? Então, todos os meus planejamentos são feitos com antecedência. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia de protocolo para daqui a 10 dias. Eu já planejo essa cirurgia, já faço todo o planejamento reverso para poder operar daqui a 10 dias, né? Porque se eu observar que no meu planejamento, e aí durante a semana eu vou recalculando esse planejamento, sempre mexendo. Se eu observo que isso está algo a melhorar, eu tenho um tempo hábil. Agora você imagina eu planejar um protocolo um dia antes. Impossível, né? E aí depois que eu faço essa parte dos planejamentos, aí eu vou lá e sento para ver a parte do financeiro, por exemplo, né? Contas a pagar, né? Boletos para pagar. E aí eu organizo essa parte de contas, pago os boletos. Meus boletos, eu mando os comprovantes, normalmente são 5 horas da manhã, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, que é o período que a gente tem. E aí essa gestão de clínica foi uma experiência que eu tive muito grande lá no Nordeste, né? Porque lá eu também fui gestor. E lá eu aprendi a fazer o que se chama planilha, né?
Então eu pego meus cursos, planilho todos, né? Tanto meus cursos pessoais quanto os cursos do consultório. Porque algo que eu aprendi é consultório é CNPJ, Frederico é CPF. Então eu não posso pegar o que é do consultório como CNPJ e ficar usando do meu CPF, tá? Eu quero fazer isso, aí eu tenho que fazer um lucro, uma liquidez no fim do mês, tá? Uma coisa legal que a gente faz aqui, Paulo, também, a gente diferencia o Dr. Frederico, doutora Raquel. A gente tem o nosso salário aqui dentro, tá? É um negócio que facilitou muito a gestão. Então, por exemplo, a gente criou um salário para mim e para Raquel, por exemplo, eu vou ganhar, no dia que eu atender implante, eu ganho uma diária de R$1.200, por exemplo. Então, no dia que eu atender implante, eu ganho uma diária de R$1.200. E aí, no final do mês, eu faço meu cálculo. Meu salário foi, sei lá, 12 mil. Então, o meu salário, doutor Frederico, foi 12 mil. Vou lá e jogo na planilha de custos da clínica. Vou lá e faço meu pagamento. É desse jeito mesmo. E aí faço meu pagamento, sobrou liquidez, sobrou da do CNPJ, sobrou 10 mil, um exemplo. Aí sim eu vou pegar esses 10 mil e passar para o meu CPF de dono e não o de dentista. Então eu tenho duas contas diferentes. Legal. Né? A gente faz essa gestão por quê? Se você não faz essa gestão, é onde muito consultório quebra. Porque a pessoa começa a confundir gestão de consultório, CNPJ, com uma pessoa física. Se você conversar com alguns dentistas que chegaram a quebrar, eles vão te falar, cara, o problema é que eu não tinha controle. Eu ia comprar um carro, eu pegava o dinheiro da minha clínica para pagar o carro. E aí a clínica tinha conta para pagar. Aí chegava o dia de pagar o dinheiro da clínica, cadê o salário? Cadê o dinheiro para pagar? Então é algo que eu aprendi a diferenciar. Óbvio que não foi do dia para a noite, tá, Paulo? Eu errei pra caramba, apanhei pra caramba, para poder chegar nessa gestão. Então o tempo é o mais necessário que você tem que ter. Né, eu falo pro meu, principalmente com o Ângelo, que a gente conversa muito, eu falo, Ângelo, a nós que temos esse tanto de responsabilidade, não tem como a gente não acordar cedo. Porque se a gente não acorda muito cedo, a gente não tem tempo para resolver nossa vida. Porque aí depois que eu faço isso, Paulo, agora eu tenho que falar com meus alunos. E aí depois eu tenho que falar com meus pacientes, atender meus pacientes, eu tenho que gerir meus mentorandos, eu tenho que fazer minhas aulas. Então eu preciso de tempo para fazer tudo isso. E foi onde eu mais apanhei, foi gerir esse tempo. Então eu falei, cara, eu vou aumentar o meu tempo acordado. Então eu vou acordar mais cedo, durmo mais cedo, mas durante o dia inteiro produzindo sem parar, né? Então a dificuldade na maioria nós dentistas nessa gestão de tempo é porque realmente às vezes a gente quer empacar muita coisa num horário só, né? Então o que eu fiz foi estender mais meu tempo e dividir cada realidade do meu consultório. Então, assim, essa parte da gestão é muito importante, tá? É algo que nós devemos focar. É o que vai trazer saúde financeira para a nossa carreira e paz. Porque eu te falo, um dentista que não consegue organizar as contas, ele vive cansado e estressado. É mais ou menos isso. Que legal. Doutor, e assim, você hoje trabalhando tanto como professor, trabalhando como gestor, como clínico geral, na verdade trabalhando no Mocho hoje também, sim. Né? Você pensa em parar de trabalhar no clínico, assim? Cara, o Ângelo brinca muito, ele fala que já quer aposentar, né? Eu falo, cara, eu quero trabalhar pra caramba, porque como eu te falei, Paulo, eu amo o que eu faço, cara. Eu me vejo clinicando ainda bastante tempo, né? A coluna dói, cansa, mexer com gente é difícil, mas eu amo o que eu faço, cara, então eu pretendo parar daqui uns 20, 25 anos, talvez eu pare, né? Talvez ainda seja aquele dentista velhinho que ainda insiste e persiste em atender um paciente ou outro. Mas realmente eu amo o que eu faço. Eu nunca nem cheguei a parar para pensar quando vou parar. Mas um dia, quem sabe, eu começo a fazer esse cálculo aí, né? Tá certo. E como foi assim para você virar CEO do seu próprio consultório? Cara, no começo foi difícil, porque, como eu te falei, eu tenho experiência de gestão, então eu sei o que é ter uma porta aberta, o que é ter um CNPJ aberto, o que é ter um funcionário, uma conta a pagar, um aluguel a pagar, né? E eu falei, cara, eu vou abrir sozinho, porque eu tinha sócios, né, na minha gestão antiga, na minha clínica antiga. Então, quando você tem sócios, você divide a responsabilidade financeira, né? E era eu e minha esposa só. Eu falei, tá, mas a gente precisa, né? E aí foi quando eu decidi virar palmas, vamos montar nosso próprio negócio. E aí, no começo, eu senti um pouco de insegurança, como todo mundo sente, mas a minha experiência em gestão, né, o que eu tive de muitos anos lá no Nordeste, me trouxe muita facilidade. Então, na verdade, o meu crescimento foi até rápido por causa da minha experiência, que é o que falta, como eu te falei. Quando você não tem experiência, você bate muita cabeça. Então, eu evitei bater cabeça em muita coisa que eu já sabia que não dava certo, né? Então, para mim foi um desafio, mas foi um desafio que foi fácil de superar pela minha experiência que eu tinha, né, de gestão. Então, eu toquei negócios, Paulo, que tinham
30 funcionários. Então, para mim, lidar com 1, 2 funcionários é bem mais fácil. Então, foi difícil, foi desafiador, mas a gente conseguiu superar. Tem sua esposa também que te ajuda, né? Que na questão da administração e tudo mais. Sem ela, na verdade, eu não sei nem como é que eu estava aqui conversando com vocês, porque realmente ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, é tudo, porque me apoia muito e me ajuda muito a gerir o negócio, né? Querendo ou não, hoje, basicamente, a gestão está sendo mais dela, né? A parte financeira ainda fica comigo, porque ela prefere que eu faça, mas a organização do consultório, os funcionários, tudo isso é com ela já, estoque, né? Então, tudo é a minha esposa que cuida nessa parte, porque realmente meu tempo hoje é muito corrido, eu tenho bastante paciente, graças a Deus, tenho bastante aluno para poder dar atenção, então tem mestrado, enfim, tem muita coisa que eu tenho que estar fazendo, e a minha esposa é meu braço esquerdo e direito, né? É tudo, porque sem ela eu não consigo mais tocar meu negócio e nem seguir na minha carreira aí. Que legal. E ela também é cirurgiã dentista, né? Atua aqui também, na moça também? Sim, ela também é dentista, inclusive a gente começou a namorar no primeiro período da faculdade. Desde a faculdade? Desde a faculdade, eu entrei pensando em curtir a vida na faculdade, né? Eu fui logo namorar. E aí formamos, casamos e estamos juntos até hoje, né? Legal. Então ela também é dentista, me ajuda pra caramba, faz a parte de harmonização facial, como eu tinha te falado, e também a parte de lentes e facetas é com ela também. Legal. E hoje o que mais pesa? Técnica, marketing ou gestão para você? Cara, para mim hoje, na verdade, é uma tríade. É marketing, gestão e técnica. Porque a técnica, ela te dá uma certa autoridade, né? Se você não tem gestão, não adianta você querer, você não vai saber nem precificar, nem vender aquilo que você faz, né? Que é o maior problema dos dentistas, tá? Precificar, eles têm medo de cobrar, né? E se você não tem um marketing, ninguém te vê, né? E quando eu me formei, eu não sabia disso, eu não tinha noção disso, eu só queria ser muito bom técnico, um tecnicista, e foi o que eu foquei, né? E aí depois, com a experiência, falando, cara, eu preciso melhorar em tudo, eu preciso saber gerir meu negócio, eu preciso estar sendo visto, e hoje eu falo, né, eu tenho minha rotina de blogger aí no meu Instagram, né? E meus pacientes velhinhos adoram, eles estão lá sempre curtindo, acompanhando. Inclusive eu atuo muito no Facebook também, que os pacientes que são mais idosos adoram o Facebook, eu não sei porquê, mas eles amam lá, e a gente tem que estar lá também. Então, se hoje, Paulo, se você não tiver os 3 conectados, pode esquecer, você não vai conseguir ter um resultado tão bom como poderia ter. E eu digo muito, Paulo, que há um tempo atrás a odontologia tinha bastante gente ruim aparecendo na internet, que era muito boa de marketing, né? Mas tecnicamente você via que, cara, era hoje tem isso, né? Se você, às vezes, de vez em quando, não sei se aparece pra você, né? Mas aparece aquelas propagandas, aqueles trabalhos grotescos. Fala, gente, pelo amor de Deus. Então eu falo muito, quem é bom também tem que aparecer. Sim. Tem que estar aparecendo. É legal isso, até para agregar, né, na carreira de todo mundo. Então eu digo que esses 3 pontos que você colocou são necessários. Não tem como existir sem o outro. Não, é um equilíbrio e você tem que achar esse equilíbrio. Quem não é visto é lembrado. Não é lembrado. Como você vê a implantodontia daqui 10 anos? Cara, por um lado eu vejo uma implantodontia linda, né, com o fluxo digital aí chegando na vida da gente, mas eu também fico preocupado na situação dos retrabalhos que eu te falei. Então eu vejo uma implantodontia com um futuro excelente, mas eu vejo uma implantodontia de tratamento de, como eu posso dizer, de sequelas, né? Então eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, mas com os novos cursos, as novas tecnologias, novas pessoas chegando com novas filosofias, a gente vai conseguir corrigir esses problemas, e os maus profissionais, eles tendem a desaparecer do mercado, porque hoje as pessoas têm muita informação, né, Paulo? A internet veio para somar nisso aí. Então eu vejo um futuro bom para quem é bom e péssimo para quem é ruim. Que legal. Doutor, assim, qual conselho você diria para um acadêmico, um profissional que deseja entrar na área de implantodontia aí, que tem um desejo, um sonho, né? Cara, meu primeiro conselho é: estude muito. Ame estudar, porque você vai se diferenciar no mercado pelo estudo. E outro conselho que eu dou é:
faça o seu pé de meia antes de entrar na especialização. É um curso caro, realmente ele demanda um investimento um pouco mais alto, mas é um curso que vale muito a pena financeiramente e vale a pena também o resultado que você entrega para o seu paciente. Então, se eu posso dar 2 conselhos, o primeiro, estude muito. Muito, muito, muito. Se você acha que está estudando muito, estude mais. E faça seu pezinho de meia antes de começar o curso. É umas 2 dicas que eu dou aí, que eu vejo mais a galera patinando aí. Que legal. E pra gente encerrar, doutor, eu vou te fazer agora um bate-volta. Certo. Eu pergunto e você escolhe entre um ou outro. Tranquilo. Tá? Implantodontia ou prótese? É uma pergunta difícil. Prótese, vai. Prótese. Cirurgia guiada ou convencional? Guiada. Guiada. Escaneamento intraoral ou moldagem tradicional? Escaneamento intraoral. Clínica ou sala de aula? É difícil, cara. Eu amo dar aula, mas clínica. Clínica, né? Não tem como. Eu amo o que eu faço. Planejamento ou execução cirúrgica? Planejamento, cara. Planejamento. Eu gosto bastante. É muito legal. Você já disse que é necessário, né? Sem um planejamento você não tem uma boa execução cirúrgica. É basicamente isso. Que legal. Fluxo totalmente digital ou híbrido? Eu ainda sou do híbrido. Eu acho que a gente ainda tem algumas coisas que tem que ser validado no convencional ainda. Professor ou empreendedor? Eu gosto mais de professor. Professor. Acho mais Dá legal. menos trabalho ou mais trabalho? Dá mais trabalho ser professor, por incrível que pareça, mas o que você consegue melhorar a qualidade dos seus alunos, você vê seu aluno evoluir, é muito prazeroso. Gratificante, né? Verdade. Estética ou função? Função, porque sem função não existe estética. Verdade. Tecnologia ou experiência clínica? Experiência clínica. A experiência, eu vou te falar porque são muitos anos observando, a experiência clínica sempre vai ser superior a qualquer coisa. Qualidade de vida ou alta performance? É alta performance. Eu não consigo falar em outra coisa porque a minha vida é uma alta performance. Eu vivo em alta performance. A alta performance, ela me faz bem. Mas realmente são coisas bem antagonistas, né? A qualidade de vida e a alta performance não andam juntos realmente, mas na minha visão, hoje, meu tempo atual é alta performance. Legal, doutor, quero te agradecer por essa entrevista. Foi muito construtiva para mim, acredito que vai ser para quem vai assistir também. Desejo sucesso para você na sua carreira, nos seus cursos, na sua clínica. Eu sei que vai dar tudo certo e vai ser sucesso aí. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para mim é uma honra estar participando. Eu acho que esse projeto que vocês estão fazendo é excelente, vai agregar muito à odontologia, não só no Tocantins, mas no Brasil. Nós não temos tantos projetos assim. Eu agradeço demais o convite. Peço desculpa qualquer erro cometido aí ou qualquer coisa que a gente tenha falhado aí, mas eu tentei entregar o melhor que eu posso para você, para todo mundo que está acompanhando. Eu queria deixar o meu agradecimento também aos meus mestres, tá? Reconhecer que todos eles tiveram valor na minha formação. Se hoje eu sou o que eu sou, são graças a meus mestres, e professor Bruno, professor Douglas, professor Márcio, professor Fred, também é o meu xará. São grandes professores que eu tenho guardado comigo, e são professores que agregaram muito. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer aos meus mestres por todos os ensinamentos que eles me deram aí durante a minha odontologia, né? Minha carreira odontológica. Essa gratificação é muito importante, né? Você reconhecer o que os outros fazem pela gente, né? Cara, a gente que é professor, a gente valoriza muito os nossos mestres antigos, porque nós somos síntese dos nossos mestres, né, cara? Então, toda a oportunidade que eu tenho de agradecer aos mestres que eu tive, eu faço questão, porque eles mudam a vida da gente. Eu sou muito grato. Então, queria deixar esse agradecimento aí a eles. Que legal. A gente ainda vai gravar outra entrevista com o Dr. Ângelo. Sim. Para poder fazer essa entrevista, ela vai sair aí. Vamos. O doutor Ângelo, você não vai fugir não, você vai participar também. O Paulo é muito legal, ele quer que a gente faça junto aí essa entrevista, nós vamos fazer. Paulo, pode deixar, vamos estar junto aí. Então tá bom, então é isso, pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Curte, comenta, compartilha a nossa entrevista, estaremos postando os recortes para vocês aí no Instagram, e fique por dentro de tudo aí que a gente estará postando para vocês. Muito obrigado. Foi.